O Evangelho de Deus é poder. Não adianta. Se você quiser pregar um Evangelho sem o poder de Deus, você não vai ter êxito. Simplesmente porque o Evangelho de Cristo é poder. E o poder do Evangelho é em todas as esferas. Alguns anos atrás eu achava que era impossível eu ouvir a voz de Deus. Que isso era para algumas pessoas que desde o nascimento Deus tinha escolhido para que pudesse ouvir a voz dele de uma forma nítida. E sabe o que está acontecendo? Eu ouço o Senhor diariamente. Eu acabo sendo usado por ele para várias pessoas diariamente. Eu não acreditava que isso era possível. Agora é mais fácil evangelizar na rua, porque antes de evangelizar, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar com aquela pessoa? Aí eu já sei como abordar, porque eu sei o que eu preciso falar de Deus antes de desenrolar uma série de conversas espirituais. Você já imaginou você estar pela rua, andar e do nada ver um pesar na sua mente falando, cara, eu preciso pregar o Evangelho, eu estou aqui na rua, sou um cristão e nem sei como falar com aquela pessoa, porque várias vezes eu tentei falar, né, as pessoas se sentiram que eu estava invadindo o espaço dela. E eu entendi que na mente dela, antes de eu abordar, ela estava pensando, já vem aquele crentinho chato novamente querer falar de Jesus. Sabe por que o mundano ele pensa assim? Porque a maioria dos cristãos, dos evangélicos, eles evangelizam sem o poder de Deus. E quando você evangeliza sem um poder, você precisa ir em algum poder. Aí você vai no seu poder de querer forçar que aquilo ali é verdade, que ele precisa daquilo ali, e não vai entrar no coração daquela pessoa, porque você já aborda dizendo que você tem Deus e ela não tem, e que ela precisa daquilo, por isso que você está na rua para abrir os olhos dele, que ele é um pecador que precisa de Deus. É essa forma que eles nos veem, é essa forma com que muitos nos vê os cristãos. Porém, quando você aborda de uma outra forma, no poder do Espírito, aí a história muda. Eu sou motorista por aplicativo aqui na cidade de Brasília, e quando entra alguém no meu carro, a primeira coisa que eu falo é, Senhor, eu preciso de uma palavra de conhecimento do Senhor, eu preciso de uma palavra profética do Senhor, eu vou me dedicar ao máximo aqui para ouvir o Senhor de alguma forma, porque Deus fala por vários meios, Eu entendi isso, demorou, né? Aí quando eu capito, eu entendo o que Deus está falando, eu falo, né, eu já desde antemão, né, em primeiro lugar, eu já começo a me conectar com Ele, conversar, para não ser estranho quando eu transmitir a palavra de Deus. Foram várias ocasiões, mas eu quero citar uma. Entrou uma mulher e eu falei, olha, eu acredito que Deus quer te dar uma chave, tá? A senhora está orando a Ele, pedindo alguma chave? Ela falou várias. Eu falei, ok, mas é uma específica. Quando a gente fala de algo específico, é como se você estivesse pedindo 10 coisas ao Senhor, mas uma delas é a mais importante, é a que você mais quer. Aí antes dela falar o que ela falou, tem um aí. Eu falei, a senhora já tem CNH? Aí, nela, puxa, é o que ela esperava, não a CNH, o carro, porque Deus queria entregar um carro para ela. Eu perguntei, a senhora já tem CNH e tal? Ela, olha, eu estava conversando com meu filho sobre a gente comprar um carro, e a gente já está com tudo pronto já para comprar, né? E a gente ainda não tinha paz, e Deus trouxe paz para ela quando ele me falou que estava entregando a chave. E eu tive a percepção que era a chave do carro, por isso eu entrei falando a respeito se a senhora já tinha uma CNH. E como estava tudo correto com ela, com o filho, eu falei, então vai comprar o carro. Deus já não colocou no coração, vocês já não têm a quantia, então é o momento certo que ele fala, o momento que vocês já estão prontos. Então eu aprendi que Deus ele fala diariamente, mas para isso você tem que buscá-lo. E ficou fácil pregar para ela, ficou fácil falar de Jesus para ela. No coração eu podia falar qualquer coisa ali que ela estava pronta para receber o Evangelho. Então o Evangelho precisa do poder do Espírito. Se eu falasse para qualquer outro ser humano que ouvir Deus dessa forma, eles iam falar que é loucura, que é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, mas que transformou a vida de uma mulher, que fez ela entender que Deus estava falando com ela. E aí, você já
ouve a voz de Deus? Se não, me siga aí, que eu vou estar te ensinando aqui como ouvir a voz de Deus. E entenda, tem como aprender a ouvir a voz de Deus, tá? Primeiro, ele já fala diariamente com a gente. A questão é que a gente só não percebe, não entende. Quando você aprender a ouvir a voz dele, você vai perceber que em várias ocasiões da sua vida ele falou. Depois, quando você aprender, ele fala, caramba, aquele dia, aquela outra ocasião, aquele outro momento, você vai ver como é que vai ficar claro.